Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Diz assim, ó, num recipiente fechado de capacidade de 80 litros, há um gás a temperatura de 300 Kelvin e sob pressão de 8 atmosferas. Se por meio de uma válvula esse recipiente é aberto para o ambiente, onde a pressão é normal e a temperatura é 300 Kelvin, conforme está ali, o mesmo do recipiente, qual o número de mols do gás que escapam em relação ao número inicial existente? Olha só que interessante. Vamos ter que traduzir isso aqui tem que traduzir em alguma imagem, alguma coisa, alguma situação. Tem que passar um filminho na sua cabeça. Então você tem um recipiente fechado, um balão volumétrico, alguma coisa assim, que cabe 80 litros. Bom, 80 litros então é grande esse recipiente, né? Grande o recipiente. E cabe 80 litros lá dentro. E lá dentro tem um gás a temperatura de 300 Kelvin. Você fala, nossa, 300 Kelvin é muito. Não, 300 Kelvin é 27 graus Celsius. Temperatura ambiente, certo? E sob pressão de 8 atmosferas, ou seja, lá dentro o gás está querendo sair, porque é 8 atmosferas. Então está sob pressão, certo? Porque no ambiente, a pressão é normal. Ele diz assim, ó, para o ambiente onde a pressão é normal. Claro, na pressão ambiente é uma atmosfera. A atmosfera é a pressão ambiente, tá? É a pressão ambiente. Então, uma atmosfera é a pressão ambiente, a pressão normal. Então, se por meio de uma válvula esse recipiente é aberto para o ambiente, onde a pressão é normal e a temperatura é 300 Kelvin, ou seja, o recipiente está na mesma temperatura do ambiente. Não tem problema nenhum. Então, tem uma válvula. Você pega essa válvula e vira. Faz tss, tss, tss. Vai fazer assim, né? Porque você vai abrir, aí aquela pressão de 8 atmosferas vai empurrar o gás para fora na hora que você abrir. Vai fazer tss, e vai parar. Aí parou, você fecha. Ou seja, a pressão lá dentro vai ficar igual a pressão lá fora, porque o ar saiu. O ar saiu, certo? O gás saiu. Tá bom? Aí ele pergunta, qual o número de mols do gás que escapam em relação ao número inicial existente? Então veja só, pela equação de Clapeyron, né, a gente tem o seguinte, que pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases perfeitos vezes a temperatura em Kelvin, tá? Então veja só, a pressão lá dentro, tá? Antes, no início, antes de abrir o recipiente, a pressão lá dentro era 8 atmosferas. 8 atm vezes o volume. Qual que é o volume? Bom, o recipiente tem 80 litros, então vezes 80 litros, 80 litros, vai ser igual ao número de mols, que eu não sei quanto é, tá? O número de mols inicial, vezes a constante universal, que é R, vezes a temperatura em Kelvin. 300 Kelvin. Observe o seguinte, ó, o número de mols inicial eu não sei. E a constante universal dos gases perfeitos é 0,082, né? Mas dependendo da unidade que for utilizada, tem variação e tem ajuste, né? Tem arredondamento, tá? Mas o problema não deu essa informação. Então, se ele não deu essa informação, eu não vou colocar nada aqui, não vou chutar qual é o arredondamento, deixa R, tá? Isso aqui é no começo. Mas depois o que você faz? Você abre, aí faz tss. Aí no final o que acontece? A pressão é igual à pressão externa. E a pressão externa é a pressão normal. Então, no final, a pressão é 1 atmosfera. O volume lá dentro continua sendo 80 litros. Tá? Porque escapou o gás. Mas não entrou nada, só escapou. Quando terminou de escapar, fechou. Então a pressão virou 1 atmosfera e lá dentro continuou 80 litros. Só que agora o número de mols lá dentro é diferente. É diferente o número de mols lá dentro. Por quê? Porque o gás saiu, então ficou menos lá dentro. A constante universal dos gases perfeitos continua igual e a temperatura continua igual, porque né, o gás saiu, mas continua igual, 300 Kelvin. Tá? Aí ele pergunta, qual o número de mols do gás que escaparam? Peraí, como é que eu vou descobrir o número de mols que escaparam? Eu vou fazer NF menos NO. Correto? A diferença é NF sobre NO. Tá entendendo? Tá? Veja.
Mas como é que eu vou fazer isso? Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar isso aqui numa fração. Numa fração. Só que eu vou colocar o final sobre o inicial. Então, eu vou fazer uma fração assim, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. 1 vezes 80, 80. Vai ser igual, tá? Então, vai ser uma fração. A parte de cima da fração vai ficar essa aqui, ó. Número de mols final vezes R vezes 300. Tá? E aqui, 1 vezes 80, 80. Na parte de baixo, eu vou colocar essa de cima. Então, 8 vezes 80, 8 vezes 80, sobre número de mols inicial vezes o R sobre 300. Certo? Agora, olha só. Vamos simplificar, né? 300 por 300 dá 1. R por R dá 1. 80 por 80 dá 1. Então, ficou o seguinte, ó. O número de mols final dividido pelo número de mols inicial é igual a quê? 1/8. O que isso está querendo dizer? Que o número de mols no final, em relação ao número de mols inicial, é 1/8. Tá? Ou seja, também posso fazer assim, ó, jogar o número de mols inicial para lá. Vai ficar assim, ó. O número de mols final vai ser o quê? 1/8 do número de mols inicial. Olha só que interessante. Então, o número de mols final vai ser 1/8 do número de mols inicial. Então, se no início lá tinha 16 mols, no final eu vou ter 2 mols. Se no início lá eu tinha 800 mols, no final eu vou ter o quê? 100 mols, porque é 1/8. Eu vou pegar 800, dividir por 8 e vai dar 100 mols, entendeu? Aí você fala, não, mas você está chutando esses valores. Realmente, eu estou chutando. Estou dizendo, se fosse, seria assim. Tá? Aí você pergunta, mas como é que eu vou saber o número de mols final se eu não tenho o número de mols inicial? Exatamente, eu não vou saber. Veja qual é a pergunta. Vamos ver de novo a pergunta. Ó. Qual o número de mols do gás que escapam em relação ao número de mols, o número inicial existente? Então, ó, o número de mols final é 1/8 do número de mols inicial. Então, o número de mols final é o quê? 1/8 em relação ao número de mols inicial. Mas ele quer saber o que escapa. Bom, vem cá, olha só. Se final ficou 1/8 do inicial, é porque escapou 7/8. Porque no início, tá? O número de mols inicial, tá? Era o quê? Era 8/8 do número de mols inicial. Aí, saiu uma quantidade e ficou o quê? Então, o número de mols final ficou o quê? 1/8 do número de mols inicial. Certo? Então, o número de mols inicial menos o número de mol final é o que escapou. É o que eu tinha no início, menos o que eu tinha no final, é o que escapou. Certo? Agora eu vou colocar aqui. Então, no início eu tinha o quê? 8/8 do número de mols inicial. E no final eu tinha o quê? 1/8 do número de mols inicial. Então, 8/8 menos 1/8 dá o quê? 7/8 do número de mols inicial. Isso aqui é o que escapou. 7/8. No início eu tinha 8/8 do número de mols inicial. E no final só ficou o quê? 1/8 do número de mols inicial. Então escapou o quê? 7/8. E essa daqui é justamente a resposta, olha. Qual o número de mols do gás que escapam em relação ao número inicial existente? Ó. Então, o número de mols que escapam, que é isso aqui, ó, que é a diferença do que tinha no começo menos o que tinha no final, tá? Isso aqui é o que escapou. Então, o que escapam é 7/8 em relação ao inicial. Então, tá aqui, ó. Tá? A princípio, a gente pensa que tem que dar um número, um valor. Saíram 7 mols. Não, saíram 15 mols. Não, saíram 25 mols. Não. Porque eu não sei como. Eu não sei quanto tinha no começo. E eu não tenho como determinar quanto tinha no começo. Não tem como determinar quanto tinha no começo. Certo? Será que não tem? Bom, se eu souber a constante, eu até consigo aqui pegar e calcular. Mas ele não quer saber isso. Ele quer saber o número de mols que escapou em relação, ó.
essa expressão aqui em relação, então tá aqui, ó, 7/8 do número inicial. Então tá aqui, a informação do que escapou foi 7/8 do número inicial. Está em relação ao número inicial, qualquer que seja ele. Entenderam? Bom, espero que eu tenha sido claro. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, poste nos comentários do vídeo, tá? Que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Curta o vídeo, verifique sua inscrição no canal, verifique lá as notificações para receber sempre que eu posto vídeos novos, tá bom? Compartilhe o conhecimento, compartilhe o vídeo, compartilhe a playlist que aparece bem aqui, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.